Uma aluna do quinto ano chegou pro seu professor e perguntou: por que que eu preciso aprender todas essas coisas, cara? Se eu tenho uma inteligência artificial para fazer tudo isso para mim, por que que eu preciso aprender a ler se a inteligência artificial pode ler para mim? Por que que eu preciso aprender matemática? Por que eu preciso aprender qualquer coisa? Eu vejo que muitos professores estão reclamando disso. Foi uma trend que eu vi acontecendo fora, né? Eu comecei a ver isso acontecendo nos Estados Unidos. Mas quando eu procuro artigos e procuro vídeos sobre isso aqui no Brasil, a gente também encontra bastante coisa falando sobre essas dificuldades que alunos têm de ler, porque eles já não se interessam mais. É claro que no caso do contexto brasileiro, a gente tem outros problemas que estão envolvidos com isso, né? Problemas estruturais, problemas socioeconômicos, e a gente não vai entrar nesse mérito neste vídeo. Eu vou falar especificamente respondendo essa pergunta: por que que eu tenho que aprender isso se a IA pode fazer isso por mim? Então, cara, a questão é a seguinte: a gente tem uma média de professores entre 18 e 35 anos que estão desistindo de seus trabalhos, indo para outras áreas. Eu mesmo acompanhei alguns colegas meus passando por isso. Eu trabalho com aulas particulares e eu tenho colegas que também trabalham com aulas particulares que buscaram fazer o que eles faziam antes de dar aula, ou o que eles até queriam fazer e não conseguiram e por isso optaram por dar aula, enfim. Porque não estavam conseguindo preencher suas agendas, a demanda de aulas de inglês decaiu muito, por exemplo, depois que a gente teve essa ascensão de inteligências artificiais e desses modelos de linguagem que conseguem de fato simular uma conversa bem convincente, conseguem te ajudar com gramática, com coisas mais conteudistas e por aí vai. Por que que eu estou aprendendo isso? Por que que eu aprendo tudo isso se eu já tenho essas ferramentas que podem fazer tudo isso por mim? E essa, para mim, pelo menos, é uma questão muito mais de perspectiva do que qualquer outra coisa. É uma pergunta extremamente válida. Eu acho que é muito fácil eu simplesmente chegar e desmerecer a pergunta desse aluno ou dessa aluna. Aqui eu separei um artigo do Jornal da USP intitulado "Uso de IA nas escolas automatiza a aprendizagem e impede a liberdade criativa dos alunos". Porque mesmo quando a gente fala da utilização correta, digamos assim, dessas ferramentas, né, e sendo utilizadas como um auxiliar dentro da sala de aula, dentro dos estudos, ainda há precauções a serem tomadas. No vídeo em inglês eu falo mais sobre isso e é um assunto que eu gostaria de abordar mais especificamente num vídeo futuro. Aqui eu deixei grifado justamente quando a professora Carlota menciona a importância da construção de um currículo que permita o processo de debates e diálogos dentro das salas de aula, a fim de que a formação do jovem seja crescida da possibilidade de analisar e construir pensamentos críticos sobre variados assuntos. Isso não só é importante, mas é primordial, é essencial e vai se tornar cada vez mais. Quanto mais essas ferramentas evoluem, mais a gente vai precisar de pensamentos críticos e pessoas que conseguem analisar as coisas de uma forma mais objetiva. A gente tem duas questões que eu gostaria de falar. Uma delas é a perspectiva e a outra é uma questão de objetivo. Perspectiva, no sentido de que quando você é muito jovem, talvez você ainda não entenda de fato por que que você precisa aprender algumas coisas. Você ainda não tem uma boa noção de habilidades transferíveis, por exemplo. Poxa, eu não sei para que que eu vou usar isso daqui. Eu não vou aprender a ler só para simplesmente ler a bula de um remédio ou para ler um post no Instagram. Eu vou aprender a ler porque com isso eu consigo interpretar melhor, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo ser mais claro e entender com mais clareza as outras pessoas também. Dentre muitas outras coisas, a leitura traz muita riqueza de sabedoria, de conteúdo e de habilidades pessoais mesmo e interpessoais que a gente tem e desenvolve muito com a leitura. Segunda coisa em questão de objetivo é porque se você quer adentrar o mercado de trabalho, você precisa ter um bom nível de leitura, você precisa ter um bom nível de interpretação. E aqui, é claro, eu vou também falar sobre a perspectiva de um professor de inglês, mas falando especificamente de comunicação, de linguagem, se você não se comunica bem, se você não entende bem os outros, isso vai tornar a sua vida muito mais difícil. Eu, particularmente, talvez dê para perceber com esses vídeos, eu tenho dificuldade de me comunicar com clareza. E eu acredito que quem eu era, né, naturalmente, no meu estado natural de ser, sem me preparar, sem estudar, sem ler, e quem eu sou hoje, tem uma diferença gritante. É claro que se eu for me comparar com uma pessoa que de fato
tem talvez ali uma inteligência maior interpessoal, consegue se comunicar melhor já de uma forma natural, eu fico para trás. Mas se eu me comparar com como eu era, melhorou muito. Eu tenho uma grande suspeita de que boa parte dos meus alunos estão comigo por entenderem quem eu sou e como eu faço o meu trabalho e como eu trato as aulas, do que pelas aulas em si. Então, finalmente, para finalizar, o problema não é necessariamente do aluno que fez essa pergunta, porque às vezes a gente fica um pouco nessa, né? O problema é o aluno, o problema é o professor, o problema talvez seja a família. E, de novo, no Brasil, a gente tem esse contexto que é mais específico. A minha questão é justamente assim: você, como professor, como professora, seria interessante você treinar, responder esse tipo de pergunta, porque cada aluno, cada aluna, vai ter um tipo de questionamento sobre isso diferente. Então vai ser difícil você ter uma resposta que vai servir para todo e qualquer aluno, toda e qualquer aluna que te fizer essa pergunta, né? E eu acho sim que é de fato o trabalho do professor. É muito fácil ser professor de alunos que estão interessados, é muito fácil ser professor de alunos que são bons alunos. Eu não estou dizendo que é uma pessoa que faz esse tipo de pergunta é um mau aluno, não necessariamente, pelo menos, né? E nem necessariamente um aluno que tem dificuldade. É um aluno que não tem essa perspectiva, porque a perspectiva que foi apresentada para esse aluno é justamente de que, olha, você tem essa ferramenta mágica que faz tudo por você, logo só vai jogar videogame. Logo você vai ter mais tempo livre. Só que não é assim que acontece e eu também acho que não é assim que vai acontecer. A minha solução, então, no caso, seria essa: tentar tratar com objetividade e perspectiva esse tipo de pergunta. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso falar num outro vídeo como que é a minha experiência de professor particular em comparação com professor de sala de aula também, né? Porque é muito diferente. Eu espero vê-los no próximo vídeo. Até mais.